Em 1905, Freud publicou Dreierbandlungen zur Sexualtheorie, a obra que se tornou um dos pontos principais da teoria psicanalítica e também um dos pontos mais discutidos e combatidos. O primeiro ensaio, As Aberrações Sexuais, depois de uma análise psicológica profunda das perversões do instinto, examina as tendências sexuais dos neuróticos, partindo do princípio de que os sintomas histéricos são apenas substitutivos de uma série de processos psíquicos carregados de tonalidade afetiva, como desejos e tendências anormais, obstados, entretanto, por um processo subconsciente de remoção em sua natural tendência à satisfação na atividade psíquica consciente. Esses complexos associativos reprimidos tendem a se descarregar mediante sua conversão em processos somáticos, isto é, em sintomas histéricos. A técnica psicanalítica permite explicar a prevalência das perversões sexuais inconscientes e reprimidas nos neuróticos, como derivados de incompleta evolução do instinto sexual infantil, isto é, pela suspensão a uma fase mais ou menos precoce do desenvolvimento afetivo. Esse primeiro ensaio coloca as bases para o seguinte: a sexualidade infantil, integrada numa teoria geral da sexualidade implicante a descrição de sua fenomenologia com relação às fontes, ao objeto e aos objetivos. Com esse ensaio, Freud procura compreender o enigma das inversões e das perversões sexuais, além da relação entre sexualidade pervertida e sexualidade infantil e sexualidade infantil e neurose, relatando a própria experiência psicanalítica. Freud afirma a importância das primeiras fases ainda próprias dos lactantes e desenvolve a teoria da mudança do objeto sexual em relação com a idade. É essa a parte da obra mais audaz e discutida, a qual todavia o tempo tirou aquela sua carga quase perversa e demoníaca que os contemporâneos lhe atribuíram. A tendência à perversão é considerada por Freud uma disposição fundamental comum do instinto sexual humano. Com o nome de zonas erogênicas, ele define aquelas zonas do corpo que, durante o desenvolvimento da criança, seguem um desenvolvimento psico-instintivo por etapas, assim como a fase oral, a fase anal e a fase genital. A fase oral para Freuden está ligada à alimentação no seio da mãe e aos cuidados que a criança recebe em todo o corpo durante seu primeiro ano de vida. O seio da mãe é sua primeira e principal referência de prazer. Essa mamada é sua satisfação vivenciada no momento, trazendo uma ligação entre a criança e sua mãe. Com isso, pode-se desejar mamar com mais frequência, para repetir essa troca entre elas. Indo além, o cérebro da criança entende que todo o prazer que pode ser sentido vem da boca e, por consequência, a pele e o trato intestinal ganham uma relevância gradualmente. Na fase anal, o encontro dos impulsos instintivos com a educação ao controle dos esfíncteres assume partículas importantes na construção dos conteúdos da experiência da criança, em termos de ofertas e de recusas, de aceitações ou de oposições ao ambiente. Exemplo para entendermos melhor. A retenção de fezes é iniciada na fase anal. Esse tipo de retenção é também o controle dos esfíncteres. Indica saber cuidar das coisas, guardar ou poupar.
Fazendo isso, seu filho vai se tornar uma pessoa zelosa e responsável com o processo da fase anal. Ajuda a criança a compreender certas aproximações com suas fezes. Por isso, vocês, papais e mamães, precisam ensinar cuidados de higiene a seu pequeno logo cedo. Contudo, não deve-se evidenciar que se trata de algo nojento, sujo. Muitos adultos cometem erros de afirmarem que o cocô da criança fede e fazem escareta para evidenciar isso. Por mais que vocês, pais, não gostem, é preciso ter em mente que se trata da criação da criança e que ele entenda isso. Assim, você precisa valorizar esse momento da criança. Quando a criança terminar e você a limpar, faça a dar descarga e dá o tchauzinho para as fezes. Isso tornará a situação mais tranquila e o momento de construção em si mais prazeroso. O terceiro ensaio é as configurações sexuais da puberdade. Trata-se da fase genital, onde denomina a fantasia por meio das quais a criança, impulsionada por novas experiências instintivas e pela instituição das relações entre pessoas adultas, os pais, exprime o desejo competitivo de conquista de um objeto amoroso, expresso em símbolos genitais, coligados ao problema do nascimento da criança. A constelação fantasmática genital que ela elabora são as relações sexuais imaginárias entre os pais e as impulsões de competições e de participações. É especialmente como o complexo do Épio, nome inspirado na formação trágica grega, onde, segundo Freuden, encontra sua maior alta expressão, em termos de fatalidade e impulso e as angústias, das escolhas amorosas, das rivalidades genitais infantis. As angústias específicas coligadas à fase genital é considerada fundamental no determinado da neurose e na formação da personalidade. É conhecida sob o nome do complexo de castração. Então, para a gente poder concluir o raciocínio, né? Vamos falar um pouco do desenvolvimento humano, tá? Sobre Freud e Erikson, tá? O Erikson, ele vai acreditar que o ser humano em si, ele vai ter o desenvolvimento psicossocial, tá? O que é isso? Ele vai acreditar que não vai depender, o ser humano não vai depender só de si mesmo, ou de suas particularidades com sua família, mas psicossexual, ou seja, ele vai analisar o ser humano individualmente e com a sua família, tá? O que ambos têm em comum, assim, o que Freud e Erikson têm em comum também é que eles desenvolvem, dividem em etapas, tá? Eles vão dividir, Freud particularmente vai dividir o desenvolvimento humano da infância até a adolescência, enquanto Erikson ele vai dividir da infância até a velhice, porque ele acredita que o ser humano está em constante evolução, tá? E